Ciro Conte. Entrevista. Nós estamos aqui com Claudecir Contreiras, presidente do Cresce. Presidente, primeiro eu queria que você falasse um pouco. Nós falamos nesse momento mais ou menos 91 a 96 municípios de Mato Grosso. E nós já nos conhecemos há uma longa data, né? E defendemos ideias parecidas em alguns setores, inclusive aí na questão da importância de um corretor de imóvel, né? Eu sei que tem uma PL que está tramitando, né? Que tenta criminalizar o corretor não regularizado, né? Justamente pela responsabilidade que tem. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do corretor e a importância dessa PL. Acima de tudo, professor João Edson, a segurança, né, que isso se apresenta a quem compra e vende. Às vezes, no dia a dia, as pessoas comuns que não navegam nesse mercado imobiliário através de venda, compra e transações, não percebe. Mas todos os dias no conselho, infelizmente, a gente recebe pessoas humildes ou não reclamando de golpes, né? Ao tempo de um Pix, o sonho de uma pessoa que guardou um recurso durante toda a sua vida pode ser transformado em um pesadelo. Sim. E essa pessoa pode vir a morrer de várias formas, né? Por conta dessa situação. Imagine o senhor mexer numa das coisas que é mais sagrado para uma família, que é a moradia, né? Que é o lar delas, né? Esse chefe de família normalmente fica depressivo, desgostoso, acaba com a dignidade dele, né? Alguns até infarto, a gente tem notícia aí. Quando gera séria, violência, né? Muita violência. Destrói o sonho de uma família toda. Então essa é a nossa preocupação. O Cresce, ele existe para proteger a sociedade e fiscalizar o mercado imobiliário. E hoje, infelizmente, não sendo crime o exercício ilegal lá na sua concepção, na sua origem, fica muito difícil combatê-lo, né? Sim. É como enxugar gelo. Você vai lá, faz um acordinho depois lá no Ministério Público, lá na polícia, que fica sem ambiente jurídico para punir de verdade, paga-se uma cesta básica e libera, e o meliante, né, o malandro, continua aplicando golpes. Existem ilegais que não são malandros, a gente sabe que existem pessoas de bem que tentam ganhar seu dinheirinho através do mercado imobiliário, mas não são malandros, porém são irresponsáveis, né? Porque ninguém, absolutamente ninguém, o fiscaliza, ao passo que o corretor inscrito, ele é fiscalizado, ele é vigiado pelo conselho, para que ele possa entregar de verdade, com saúde jurídica, aquilo que ele se propôs a vender, que é o imóvel. E a questão da garantia posterior, né? Como que você vai lidar na justiça com a pessoa que não tem responsabilidade jurídica sobre aquilo que está fazendo? Exato. Essa é a grande dificuldade nossa, né? Então nós temos que corrigir isso. E aproveitar o teu espaço, né, que o rádio aqui alcança muitos municípios, dizer que pela primeira vez na história, nós assumimos o Cresce o ano passado como presidente do Cresce. Nós estamos fazendo um concurso público para contemplar 7 regiões do estado de Mato Grosso. Não temos, infelizmente, até vergonhoso falar hoje, exatamente hoje, nós não temos um fiscal residindo no interior. Ou seja, o Cresce não vinha fazendo aquilo que lhe cabe, que é fiscalizar. Então, pela primeira vez na história, em 40 anos de fundação do Cresce em Mato Grosso, nós estamos contemplando de uma única vez 7 regiões, e 2024 e 2025 provavelmente a gente avançará para mais 5. Como que está distribuída essas regiões? De acordo com a característica econômica, né, levando em conta o volume de negócios imobiliários nessas regiões e também o número de habitantes, né? Que uma coisa acaba atrelando a outra, né, consequentemente. Estou até olhando a matéria aqui, Cresce prorroga a inscrição para concurso de agente de fiscalização. Então, a inscrição vai até dia 13 de junho? Isso, é isso? Até dia 13 de julho, né? Agora, mês que vem. E encerra 13 de julho. Isso, eu falei aqui, 13 de julho, tá desde 15. Então, tá aí um espaço em termos de concurso em relação a isso, né? São 9 vagas aí, né? 2 para Cuiabá, Baixada Cuiabana, e 7 para o interior. Micro e macro regiões aí, como Confresa, por exemplo, a distante Confresa, né? Alta Floresta, Campo Está um desenvolvimento fantástico, né? Muito. Tem uma semana lá agora. E é interessante, esses locais em franco desenvolvimento, por incrível que pareça, é onde o malandro vai mais
mais comparece, é um né? terreno mais fértil. Né? Isso, e não dá para projetar o desenvolvimento de uma região como essa sem um corretor devidamente registrado, né? Ele aquece o mercado, faz o dinheiro. Você sabe que eu moro aqui nesse bairro também, né, na América, né? Nós estamos aqui. Esse bairro foi pensado, concebido, sonhado e vendido por um corretor de imóveis, sabe? Assim como o Jardim Guanabara e vários outros. Né? O corretor tem essa expertise e às vezes o poder público não enxerga, né? Não ouve. Exatamente. Mas eu costumo resumir assim, o corretor ele é um grande agente de desenvolvimento urbano. Exato. Entende um pouquinho de tudo, ele sabe dizer sobre composição de valores, de IPTU, dentro da questão da planta genérica, sabe um pouquinho do plano diretor, ele sabe a importância de ter uma cidade bonita, organizada, para poder fazer a venda desse produto, valorização, né, consequente desse cuidado. Então o corretor sim é alguém que deve ser escutado, deve ser valorizado, deve ser protegido, e a sociedade que tem que também, professor e Laurindo e Juliana, mudar um pouquinho o aspecto cultural, né? As pessoas são muito simplistas, elas transacionam com qualquer um que apareça na frente oferecendo algum tipo de vantagem. Aí eu estou sendo aqui muito sincero, muito duro talvez. Tem pessoas humildes que são passadas para trás? São, né? Tem vilipendiado aí seus recursos, né? Porém, a humildade não significa dizer que também o olho dela ficou meio grande, né? Aí quer aproveitar, nossa, eu vou comprar mais barato. Levar vantagem, né? Essa vantagem, essa cultura é muito ruim, né? A pessoa que está ouvindo nós aí, professor, tem que tomar o cuidado de exigir do corretor a credencial dele e a certidão de regularidade dele, para que de fato ele tenha conhecimento. Olha, esse corretor é responsável por lei, pela Lei Federal 6.530, para a saúde da casa, do imóvel que ele está me vendendo. Então, essa cultura, esse aspecto cultural também nos atrapalha, né? A questão do tirar proveito de uma situação. Né? Você tocou num assunto aí que há anos eu brigo com ela, porque assim, nós temos uma deformação cultural tão grande que é muito comum ver pais, né, mãe, pai, falando assim, meu filho é esperto. Eu preciso saber que para existir um esperto tem que existir um otário. Exato. Não tem como, né? E essa esperteza nossa, né, do jeitinho brasileiro, nos faz até ganhar uma vantagem um dia e ser 360 otário. Então a gente precisa sair desse negócio, saber assim, que as coisas são justas. Se aqui nesse país existe muito golpista, é porque tem gente que cria um terreno fértil para existir. Com certeza absoluta. Tá? As pessoas criam um terreno fértil. E aí nos obriga a formulação de leis, né, exato, professor? Leis, né? Aí aquele uma infinidade, patamar enorme por causa da cultura. Né? Eu vou dizer para o senhor, não sei se o senhor me acompanhou, mas em maio agora, nós estivemos em Brasília, né? Passamos praticamente o mês todo em Brasília, entre nascimento de Brasília, que está na terça, e morte de Brasília, que está na quinta. A gente ficou uns 16 dias lá, né? Sim. Tratando, articulando, organizando para formar a frente parlamentar do mercado imobiliário. E graças a Deus e graças a um bom trabalho, eu também ocupo essa função lá no COFES, né? Além de presidente aqui do Cresce. Nós iniciamos maio com 91 parlamentares que haviam aderido a essa frente e concluímos hoje já com mais de 320 parlamentares, entre deputados federais e senadores. Diga-se, né, e é importante a gente reconhecer, que independentemente de partido político, os parlamentares federais de Mato Grosso, todos assinaram a composição dessa frente. Então nós temos assim um prenúncio de que a nossa lei será aprovada. É garantia? Não. Porque existe o lobby contrário. Sim. Por incrível que pareça, existem grandes corporações, né, grandes construtoras no país que não têm interesse em ter o corretor forte, inscrito, vigiado por lei, porque a razão é muito simples, né? O corretor ele detém honorários. Sim. E algumas construtoras grandes entendem que isso não é vantajoso para ela. É mais uma cultura errada, né? Sim. Do brasileiro. O espertalhão que o senhor disse aí também cabe a algumas construtoras. E vão farão lobby para que essa lei não seja aprovada. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque é muito mais tranquilo para uma construtora miserável, como essa que nós estamos falando, ter eu e todos os 16 mil corretores de Mato Grosso como funcionários deles, do que como parceiro deles. Existe uma visão míope aí, né? Às vezes o construtor dentro da... A visão da escravidão, né? Da escravidão, né? Quero alguém aqui, meu escravo.
muito ruim. Então, eu continuo articulando muito forte. O deputado federal Fernando Marangoni, de São Paulo, que é do União Brasil, é o nosso relator, que substituiu o Onyx Lorenzoni, que esse projeto é antigo, né? Ele é de 2015. E nós estamos articulando, inclusive tentando trazer aqui para o Mato Grosso, fazer uma audiência pública via Assembleia, junto com o Cresce, para conscientizar a população, conscientizar o país todo através do estado de Mato Grosso, já que a gente detém essa prerrogativa agora de tentar aprovar essa lei, e a gente tem certeza que será um divisor de água. Teremos um mercado imobiliário antes da lei e outro depois. Porque a pessoa que está ouvindo aí e são advogados, tá? São agrônomos, são médicos. O ilegal hoje, ele é fantasiado de várias profissões. Sim. E todos eles querem um pedacinho. De novo na questão cultural, né? O espertalhão. Ele é médico, ele tem o CRM, mas ele avança na profissão do corretor e coloca em risco muitas pessoas, porque ele entende medicina. Lógico. Ele não entende, ele entende de direito, ele entende de agronomia. Ah, mas eu comprei e entreguei. Ah, deu certo. E quando dá errado? Como que vai responder? Então, os conselhos de profissão, eles existem para isso. E tornando crime, né? Mais uma vez eu lembro, a ficha ficará suja, será de fato punido, e nós com certeza teremos um mercado muito mais forte, muito mais amplo. E uma questão, quem quer ser não é nenhum absurdo, né? Você faz um curso, você tem uma preparação e você vai ser. Não é algo que não é uma reserva de mercado. Exato. Tá? Porque muita gente fala, não, mas estão fazendo uma reserva. Não, não é reserva de mercado. É muito simples. Nós estamos falando aqui de saúde financeira. Vamos para a saúde física. Alguém gostaria que não tivesse fiscalização para o cara ser médico para cuidar da sua saúde? Exato. Você trazer uma comparação. Você trazer alguém para fazer cirurgia. Nós fiscalizados aqui, o que a gente está falando. A gente que na área de comunicação tem uma fiscalização, tem todo um controle, né? Então isso é essencial. Agora são 7h30 aqui em Cuiabá. Você está sintonizado aqui no seu jornal Giro Conte. A arrecadação de tributos em Mato Grosso ultrapassa 21 bilhões, Juliana. O impostômetro da FEComércio de Mato Grosso ultrapassou na última semana o montante de 21 bilhões de reais em arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais dentro do estado. A marca foi alcançada com 12 dias de antecedência se comparado ao mesmo valor arrecadado no ano passado, quando foi atingido no dia 2 de julho. Segundo o Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio de Mato Grosso, IPF, o aumento na arrecadação se mostra 8% maior do que o verificado no mesmo período do ano passado. A alta ocorre aliada ao crescimento inflacionário, mas também é reflexo da dinâmica econômica do estado. O presidente da FEComércio de Mato Grosso, José Venceslau de Souza Júnior, afirma que acompanhar o nível de arrecadação de impostos é importante para manter o cidadão informado sobre os valores arrecadados em tributos e para que busque fontes sobre a aplicação desses recursos pelas administrações federais, estaduais e municipais. Somente na capital do estado, o valor arrecadado em tributos, que são os impostos, taxas, contribuições e multas, ultrapassou a marca de 436 milhões de reais. Em todo o país, a arrecadação chegou a 1.437 milhões de reais, com maior participação para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, o Imposto de Renda e impostos ligados à Previdência e Importação. No ano anterior, nesse mesmo período, o valor arrecadado nacionalmente chegou a 1.361 milhões, sendo cerca de 5% menor que o averiguado neste ano. O presidente da FEComércio explica que a renda é um dos principais indicadores de arrecadação, sendo ligada ao consumo e à propriedade, onde são aplicados alguns dos principais impostos pagos pela população e empresas. Com uma renda crescente no estado, é possível ver o crescimento na arrecadação superior ao verificado pela inflação nacional. Além de divulgar o valor pago em tributos pela população mato-grossense, o impostômetro da FEComércio também traz informações sobre questões tributárias e temas pertinentes ao comércio mato-grossense. Olha, quando eu vejo esses valores de arrecadação, né, a gente fica imaginando o seguinte, escuta, o país e pode arrecadar mais ainda, que o nosso sistema de arrecadação ele é ruim. Tem gente que deveria pagar imposto e não paga.
sabe? Não são coitados, são pessoas com alto poder aí. Então poderia até ser melhor a questão da arrecadação. E a gente fica pensando assim, e falta dinheiro para tanta coisa, aonde vai esse dinheiro, né? E aqui eu não vou entrar na parte criminal não, porque crime é crime, o cara tem que ser preso, né? A gente precisa de uma reforma de Estado que ninguém vai fazer, estou falando aqui de forma vaga, ninguém vai fazer, porque o custo máquina do Estado, e quando eu falo custo máquina, as pessoas precisam entender, o custo máquina não está no policial, não está no professor, não está nessas pessoas. O custo máquina é a estrutura de manutenção do Estado. Ela é muito cara. Claudecir, é um absurdo. A média de fiscalização no mundo entre os funcionários públicos é de 2%. Nós chegamos a 12%. Ou seja, 10% a mais do que uma média mundial. E o que significa um fiscal? O fiscal é o cara que não está na produção, ele está para a regulação da produção. Então nós temos uma máquina aí muito pesada nesse sentido. Sem falar o custo político que nós temos. O nosso custo político é muito alto. Nós teremos que melhorar essa questão do custo político. É um absurdo quando a gente olha a questão do preço político que a gente paga para as coisas, né? A estrutura fiscalizatória é feia, né, professor? Feia. Eu lembro agora, por exemplo... E nem sempre honesta, né? Da tragédia que foi esses loteamentos, né? Sim. De beira de rio aqui. Isso. Você ia procurar fiscais na SEMA ou nas prefeituras, é uma tragédia. Eu tenho 2 fiscais. Então, aí, na época até exigiram isso do Cresce, né? O Cresce, inclusive, falhou também, né? Sim. Mas, nós, por incrível que pareça, nós tínhamos mais fiscais do que disponíveis para isso do que uma SEMA. E olha o grau de importância que foi aquele momento, né? Para evitar o que se cogita hoje, que é a poluição desse importante rio aí. De novo, o ato fiscalizatório sendo falho também. Exato. Então, assim, os nossos gastos, eles precisam ser equalizados, né? Vamos convidar para a conversa aqui o nosso embaixador do Alto Paraguai, Vivaldo Lopes, hoje em estúdio. Bom dia, João. Bom dia, time Conte de todo Mato Grosso. Bom dia, República Forte Independente do Alto Paraguai. Pois é, Vivaldo, está falando aqui sobre a arrecadação de tributo em Mato Grosso, já ultrapassa 21 bilhões. Tá boa a arrecadação, né? Isso somando todos os tributos, né? Isso. Federais, estaduais, municipais. Está lá no impostômetro da Ficomércio, né? A soma de todos os tributos. A soma de todos. Tributos federais, estaduais, municipais. É isso. Soma todos. Só estadual, se a gente somar ICMS, por exemplo, vamos pegar a base de 2022, que é o que a gente já tem o ano fechado. Foram 20 bilhões, se você pegar mais IPVA e outros tributos estaduais, algo em torno de 25 bilhões. Os municípios em 2022 recolheram de ISS 1 bilhão e 800 milhões. Só do estado de Mato Grosso é isso. Mas quando você coloca contribuição para a Previdência, que é federal, PIS, COFINS, PASEP e principalmente imposto de renda, aí o valor fica astronômico mesmo. E a gente tem um processo, não vai corrigir isso, não tem esperança, que eu não vejo politicamente vontade para isso, né? A forma distributiva depois de arrecadado. Muito dinheiro que vai para Brasília é desnecessário. Gasta, tem uma lixa daqui para lá para ir e uma lixa maior para voltar, né? Então ela gasta esse negócio de ir e voltar. E a gente não tem um respeito tributário para cada região, para cada local. O município, ninguém existe fora do município. É no município que o cara nasce, chora, fica doente, toma remédio, é batizado, namora, casa, é preso, né? É solto, trabalha, é no município. O município é o primo pobre. Nós temos os 4 entes federados que são distribuídos, né? Distrito Federal, a União, estados e municípios. E a menor valor vem para o município. É sempre os prefeitos sempre numa choradeira e com toda razão. Mas tudo arrecada no município. O município arrecada. Não existe arrecadação fora do território municipal, arrecada, e na hora de retornar para o município é o menor possível, né? E ainda nós temos a figura do Estado no meio, da unidade federativa, na realidade nós chamamos de Estado, que é um termo não correto, né? Estado em si seria o Brasil, que ainda é outro divisor aí que cria alguns complicadores. E a divisão de tarefas no Brasil, o que é da União, estou falando politicamente, o que é da União, o que é do Estado e o que é do município, ele não é muito claro.
Ele tem algumas confusões nesse trecho aí. A maior prova agora é, por exemplo, Mato Grosso está fazendo ferrovia. É um exemplo clássico disso. Está duplicando 163. Mas aí, João, tá certo. Quando a gente olha assim friamente, dá sempre a impressão que os municípios são muito penalizados, muito injustiçados, muito vilipendiados na distribuição federativa, né, dos tributos somados todos. Só que quando você vai olhar com certo rigor, tem sentido a União ficar com a maior parte dos tributos. Por quê? Porque no Brasil a gente criou uma dependência muito forte de governos e uma dependência muito forte de governo federal. Às vezes a gente não percebe isso, mas o governo federal entrega muita coisa para a gente e custa muito. Vou dar exemplo. Se você olhar aqui em Mato Grosso, você tem aí o Exército, as Forças Armadas protegendo o território, protegendo o Estado. Você olha do outro lado, um dos maiores gastos de Mato Grosso são os gastos previdenciários, pelo INSS. E esse é integralmente bancado, ou quase que totalmente bancado pelo governo federal. Por quê? Porque a Previdência Nacional é uma atribuição do governo federal. Aí você olha o SUS, a maior parte dos gastos do SUS também são bancados pelo governo federal. Portanto, quando você vai numa UPA, numa unidade aqui do município, boa parte daqueles serviços que são entregues pelo cidadão e não paga nada, eles são pagos pelo governo federal. Se você pega o filho de um bilionário aqui de Mato Grosso e ele passar no vestibular e entrar na Universidade Federal Pública, o filho desse bilionário vai ser pago com o tributo recolhido pela empregada doméstica da casa dele. Porque o filho do bilionário não vai pagar nada pela Universidade Federal, mas o governo federal tem que pagar e manter a Universidade Federal. Então, quando você soma esse conjunto sem falar nas questões de ferrovias, porque esse é um dos menores custos do governo federal. O governo federal estava lendo agora de manhã, esse ano o governo federal está dizendo que depois de muito tempo sem investir, vai investir 20 bilhões para a manutenção das rodovias federais sob controle do governo federal. O governo federal gasta por ano 2 trilhões de reais. Ele vai gastar com rodovias 20 bilhões apenas do seu orçamento. Então, rodovias são até um custo muito pequeno do governo federal. Mas os outros serviços aparecem para o cidadão, só que ele não percebe, às vezes, que é pago com tributo federal. Agora, não quer dizer que isso tem aqui, como vai, 65% de todo recolhimento vai para o governo federal. Algo em torno de 15% fica com os governos estaduais e para os municípios fica menos. Dá para mexer nisso, mas aí toda vez que você movimenta, os municípios não têm força suficiente. Não tiveram na Constituição de 88, avançou um pouco, mas aí o governo federal deu uma chicotada de volta, né? Lá ficou estabelecida a distribuição e tudo que de tributos federais, uma parte tem que vir para o Estado, outra parte tem que vir para os municípios. Aí o governo federal, depois de 88, quando tomou pé de 90 ali, que ele perdeu muito da arrecadação tributária no Brasil, o governo federal passou a criar contribuições que fica só com o governo federal, não compartilha com estados e municípios. Por exemplo, a CID, COFINS, todas foram contribuições criadas para ficar só com o governo federal, porque o imposto de renda, o IPI, eles têm, pela Constituição, uma parte volta para os estados e outra parte para o município. Mas você tem razão, os municípios poderiam ter uma participação maior no bolo tributário nacional. E na estrutura do Estado, vamos pegar aqui a aposentadoria. Gente, tem aposentadoria no Estado, que é um absurdo, deveria ter um teto. Sei lá, o Estado paga no máximo 10 mil. Quem vai aposentar com mais de 10 mil tem condições de pagar uma privada para complementar. Não está certo. Tem neta de almirante que morreu, não sei em que época, que recebe 50, 60 mil por mês de pensão até hoje, pago pela gente. Porque a mãe não casou, porque ela não casou, não sei o que tem. Tem gente... Ou finge que não casou. Lógico. Tem gente que passou pela política 4, 5 anos, está aí aposentado, ganhando dinheiro às nossas custas. Ou seja, o Estado precisava dar uma organizada nisso. O negócio é um saco sem fundo. E a gente ouve o seguinte, apesar dos orçamentos secretos, das emendas doidas que saem de um lado para o outro, né? Que todo mundo fala mal, mas ninguém quer tirar, né?
É porque isso é um absurdo. Foi mote de campanha. Tirou? Não tirou. Está lá o mesmo orçamento secreto, né? Secreto, a palavra já pega mal, né? Dinheiro público secreto pega mal pra caramba esse tipo de coisa, né? Aí vem essas questões. Por que é distribuído assim? Porque o Estado não é organizado. Você depende do deputado federal para saber como é que funciona o Brasil. Então usa ele como caminho para chegar o dinheiro lá, né? A gente precisa melhorar esse tipo de coisa. Não é possível que a gente enxergue esse negócio ruim todos os dias, só que não é ruim para todo mundo. Esse é o problema, Contreiras. Para alguns é muito bom. Né? Como você estava explicando a questão do fiscal. Né? Deveria ser um absurdo o corretor não ser alguém capacitado, ligado ao CRECE. Mas tem empresa que lucra não sendo. Com certeza absoluta. Tá? E aí entra a nossa, está falando aqui da questão da nossa cultura. A nossa cultura da esperteza, ela chega chega nas igrejas, você imagina se não vai chegar no resto. Né? Chega naquilo que a gente acha que é sagrado. Mas falando em tributário, Vivaldo, a reforma tributária, quais os setores que terão aumento de carga tributárias e quais os principais efeitos na economia de Mato Grosso? Olha, João, por questão óbvia, os setores que serão mais afetados, né, terão mais aumento de tributação com a reforma tributária, são justamente os setores que atualmente são mais privilegiados em termos de tributação, ou que têm menor tributação. Se a gente separar didaticamente, para o nosso ouvinte entender bem, em 4 setores a economia, como é que a economia se movimenta? Economicamente a gente separa em 3, mas o ideal seria separar em 4. Setor agropecuário, setor industrial, setor de serviços e setor de comércio. Então, desses 4 setores, os mais tributados são o setor de indústria e do comércio. Sim. E atualmente os setores menos tributados no Brasil são, primeiro, o setor agropecuário. Então, a menor carga tributária do Brasil é o setor agropecuário. Nada ilegal, tudo dentro da Constituição, tudo dentro da legislação, mas é o menos tributado. Em média, para cada R$100 de faturamento do setor agropecuário, ele recolhe algo em torno de 4%, no máximo 8% de tributo. Por exemplo, se ele exporta, não paga nada, porque a lei Candido estabelece. Se ele compra insumos, esses insumos, os fertilizantes, todos são tributação muito baixa, e se ele investe, depois ele pode se creditar disso quando vai vender. Enfim, quando você soma tudo isso, a tributação é muito baixa do setor agropecuário. No mundo todo é assim. O setor agrícola dos Estados Unidos, do Canadá, da França, principalmente da França, são fortemente subsidiados. Por quê? Porque produzem alimentos e isso é muito importante para todo o país, para qualquer país. O setor menos tributado, o outro segundo setor menos tributado no Brasil é o setor de serviços. Eu vou dar só um exemplo. Vamos pegar o meu escritório. Eu tenho um pequeno escritório de consultoria e toda vez que eu vou pagar imposto, eu pago em média de 15% a 16%. Eu pago 5% de ISS e algo em torno de 10% a 12%, até 13% de impostos federais. Como não mexo com mercadoria, não pago ICMS. 5%. Na reforma tributária, o setor de serviço vai ser juntado com o setor de bens, de mercadoria, e vai recolher algo em torno de 25% a 27%. Então, para quem que paga hoje ISS de 5% e vai pagar o novo IVA, né, que vai chamar IBS, só para dar uma paradinha, porque eu fico falando, parece que todo mundo está... Entende fácil. Não está especializado em reforma tributária. Na reforma tributária, vamos ter 2 novos tributos sobre o consumo. Um federal, que vai juntar 3 impostos federais, PIS, COFINS e IPI, e esse dinheiro vai ser cobrado das empresas de consumo, envolvendo mercadoria e serviços, e vai para o governo federal. E vai ser criado um outro tributo estadual, chamado também IBS, né, que vai juntar ICMS e ISS. Então vai juntar um imposto que é recolhido hoje pelo Estado, que é ICMS, e um que é recolhido pelos municípios, que é ISS. Vai juntar e virar um só. E vai ter uma alíquota única aqui no Estado sobre isso. Essa alíquota deve ficar algo em torno de 25% a 27%. Então, para uma empresa que hoje tem um ISS de 5%,
ele vai sair de 5% para 25% no mínimo. Aí vai ser bastante impactado. Bastante esse IBS prevê o seguinte, se você vai comprando insumos, você pagou por aquela mercadoria ou aquele serviço, enquanto você está produzindo uma mercadoria para vender no final, o que você pagou antes da mercadoria final, você pode recuperar de volta. Sim. Só que o setor de serviço, ele quase não usa insumo. Ele não compra fertilizante, ele não compra cimento, né? Então, no final, ele não tem muito a recuperar. A indústria, por exemplo, o comércio já vão recuperar mais impostos. Então, esses dois vão ser mais impactados, porque misturou tudo, mas porque atualmente há uma distorção. O setor de serviço, o setor agropecuário, não teriam que estar tão baixamente tributados. Então, vai levar um choque, porque hoje tem uma certa distorção. Por quê? Porque assim no mundo tributário, como no mundo real, na nossa vida real, não existe almoço de graça. Toda vez que o setor agropecuário está recolhendo menos tributo, outros dois setores, que é a indústria e o comércio, estão recolhendo mais justamente para subsidiar aquele segmento. Né? Então não tem nada de graça no setor tributário, na área tributária. Então, os dois que serão mais impactados serão esses dois setores. Tanto é que está uma luta danada no Congresso e o setor está mais se sentindo, os dois setores estão se sentindo mais ameaçados, justamente o setor agrícola, o setor agropecuário e o setor de serviços. Para o comércio e para a indústria, a reforma tributária é um alívio. Ele vai simplificar, ele vai unificar alíquotas nacionalmente, o que facilita. Uma empresa que tem filiais em 27 estados hoje, ela tem 27 legislações para os contadores deles terem que seguir. Então isso vai beneficiar. Qual que é a possível vantagem que está no radar no futuro? É que essa simplificação do tributo e a possibilidade de você ter créditos ao longo do processo e recuperar mais na frente, vai facilitar o investimento, vai melhorar a economia e o bolo vai crescer. Entendeu? O bolo tributário. E aí, nesse caso, essa redistribuição vai chegar melhor para os municípios, para os estados. Mas é uma aposta que você tem que fazer agora, acreditando que no futuro vai melhorar. Ou seja, a construção civil, professor, aproveitando sua consultoria gratuita, vai sangrar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Já tem 40 e tantos por cento de impostos, imagine. Então o preço do metro quadrado, se prepare, né? Sim. Se tornará mais caro. A construção civil enquadra no setor de serviço. Né? Ela tem uma parte industrial, que é a compra dos insumos, que pode abater, porque ela compra muito ferro, muito aço, muito cimento, né? Mas ela é classificada no setor, a maior parte dela no setor numa conta de padeiro rápido, ela já subiria automaticamente 20% o metro. Daí ela implementar o quê? No governo Temer foi tomada uma medida muito salutar e muito importante para as empresas. Vamos pegar uma empresa de construção civil, que é uma empresa de mão de obra intensiva, né? Ela precisa de muita gente para construir, né? E antes ela recolhia a previdência, né, sobre o valor da folha, né? No governo Michel Temer, tem aquela reforma trabalhista e aquela... Aliás, começou no governo Dilma, eu estou enganado, 2015, e que tirou a tributação das empresas de serviço, algumas de serviço e do comércio, em vez de tributar sobre a folha, que é 22%, né, para cada R$100 que ele paga de salário, ele tem que recolher 22% para a Previdência, alterou e estabeleceu o seguinte: em vez de você recolher sobre o valor da sua folha salarial, vai recolher sobre o seu faturamento. Todo mundo pede isso e no mundo todo é tributado assim. Por quê? Porque o faturamento já é a receita real. A folha nem sempre, né? Então, e colocou-se de que ia tributar de 1,5% a 4,5%. As empresas maiores, empresa de informática, empresa de telemarketing, empresa de terceirizadoras, construção civil, foram muito, muito beneficiadas. Olha bem, no governo Dilma, que é um governo à esquerda e que sempre queria proteger o trabalhador. Houve um recuo e ela foi reafirmada no governo Temer e agora, recentemente, de novo, foi aprovado no governo Lula para prorrogar mais um período. Entendo
que é um caminho que não deveria ser provisório, sabe? Eu acho que o setor de serviço, a construção civil, empresas terceirizadoras, empresas de serviço deveriam bater de que na reforma tributária a cobrança da Previdência seja permanente sobre o faturamento e não sobre o custo de pessoal. Verdade. 7h53. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Tinha assunto aqui hoje para ficar a manhã toda. Para metro de conversa. Verdade. E reforma tributária, eu ia até perguntar para o professor aí, não é só a construção civil também puxa muita coisa, né? Puxa, a construção civil. Puxou de setores, e aí a gente tem, por exemplo, o setor da medicina. Os médicos que pagavam 5% vão pagar quase 30%. Não, e os advogados? Advogados, contadores, médicos, todos hoje recolhem 5% sobre o seu faturamento e corretores. Corretores, é isso. Vai economistas, viu? A conta não vai fechar. Não vai. Economistas também que prestam assessoria pagam 5%, vai ter que pagar 25%. Professor, mas o governo federal vai continuar arrecadando bem? A concentração vai ficar ou só os municípios aqui vão? Não, a partilha não vai alterar muito, não. Os estados e municípios vão ter aumentar as regras pouco. Só, né? Não, mas ele vai ter uma participação um pouco maior e o bolo vai aumentar. Hoje, por exemplo, os municípios têm um percentual sobre o ICMS. Ele vai agora ter um percentual sobre ICMS e ISS. Então, o bolo vai ficar maior para os municípios. Mas o geral, a União vai continuar ficando com 60% de tudo que é arrecada no país. 7h54. Vivaldo, até amanhã. Até amanhã, João. Muito obrigado. Você deixou o povo meio triste hoje. Mas é a realidade. Aliás, essa semana eu vou me dedicar a pegar alguns temas específicos de reforma tributária, porque está no calor da luta, né? Verdade. Então, discutindo o projeto agora na Câmara, eu acho bom a gente tentar explicar para os nossos ouvintes. Neto, até amanhã. Forte abraço, até amanhã. Valdecir Contreira, prazer enorme de receber aqui. Esse microfone sempre estará à sua disposição. Prazer é meu, professor Vivaldo, e os demais ouvintes aí que estão nos escutando, né? A conta tem que fechar, né? E é preocupante. Vamos trazer o diálogo aqui, vou continuar ouvindo o professor Vivaldo para apontar soluções. Porque nem o Minha Casa Minha Vida reformulado resolverá o problema da habitação nesse país agora por conta dessa carga excessiva aí. A conta não fechará, viu, professor? Verdade. O preço do metro quadrado ficará muito caro, o terreno já é muito caro. Aí você pega faixa 1, faixa 2, faixa 3, 194, 264 e 300 mil reais. Ninguém se arriscará a fazer. Primeiro porque o desemprego está crescendo, o FGTS e a poupança estão emagrecendo. Então ficou comprometido aí, vamos ter que discutir aí. Giro Conte.